Queridos, graça e paz. Mais uma vez, vamos aqui dar início a mais uma aula de Teologia Sistemática 2 do curso Bacharel em Teologia da Faculdade Iguaçuana de Teologia. Nosso polo aí na ADEC, Assembleia de Deus Queimados, pastor Osiel. Meus irmãos, na teologia cristã, a doutrina do pecado, ela ocupa esse grande espaço aí, porque o cristianismo é considerado a religião da redenção da raça humana. Já que nós estamos tratando dentro desse assunto sobre queda, pecado, salvação, essa ideia toda, mas começamos nas aulas anteriores falando sobre os seres celestiais e a queda dos anjos maus, ou que nós vamos chamar depois de anjos maus ou anjos caídos, Então essa palavra, ela que é, melhor dizendo, esse termo, amartia e logos, que nós estamos falando de amartiologia, que é a outra disciplina, tratamos da antropologia, agora da amartiologia. Ela deriva desses dois vocábulos da língua grega, que trata justamente, que significa estudo acerca do pecado. Então a palavra pecado, ela é sinônima, ou seja, é sinônima de muitas outras usadas na Bíblia, aos quais indicam esses conceitos bíblicos distintos sobre essa questão do pecado. Então, observando essa ideia no Antigo Testamento, encontramos pelo menos 8 palavras básicas que vai justamente tratar sobre esse assunto, sobre essa ideia, ou que conceituam, básicas, que conceituam essa ideia do pecado. E no Novo Testamento nós temos pelo menos 12 outras, que também descrevem as várias formas de manifestações negativas relacionadas com o pecado. Então, observando por esse lado aí, por exemplo, só um vocábulo grego que tem no Antigo Testamento, grego não, hebraico do Antigo Testamento, só um deles que tem no Antigo Testamento, a pronúncia em hebraico, mas a gente, é o atat, ou hatat, ela significa literalmente, ou seja, esse vocábulo que aponta para a ideia do pecado, diretamente para a ideia do pecado, está ligada a isso, esse estudo da amartia. Então, você vai observar que só ali ela aparece 522 vezes, mais ou menos, só uma dessas aí. E aí, quando se trata de todo esse assunto, se você for trazer para o Novo Testamento, como eu falei, na língua grega, que é no Novo Testamento, temos pelo menos 12 palavras que estão relacionadas ao pecado, citações inúmeras sobre isso. E, por exemplo, o próprio apóstolo São Paulo, quando ele vai falar sobre, que é um assunto justamente pertinente por conta da carta aos Romanos, que Paulo aborda, como ali, a partir do capítulo 3, se não me falha a memória, diretamente Paulo fala sobre esse assunto que está relacionado à universalidade do pecado, exatamente, Romanos 3, a partir do versículo 9 até o versículo de número 20, E aí o Manual de Doutrinas Bíblicas, que é voltado para a ideia alguns manuais, melhor dizendo, para a ideia da teologia sistemática, da doutrina, do pecado, da salvação, enfim, sistematizando a Bíblia no todo, Ele vai justamente dizer que o homem possui uma natureza pecaminosa, com base nessas ideias, ou seja, nasce com essa inclinação própria, ou melhor dizendo, com essa inclinação ou tendências, melhor dizendo, para o mal, Tem coração mau, prefere fazer sua própria vontade do que a vontade de Deus, e essa maldade ou disposição para o pecado afeta seu inteiro ser, como homem. E o homem torna-se, nesse caso, incapaz de livrar-se deste mal pelos seus próprios méritos. Por isso que nesse ponto aqui, quando eu falo que o homem torna-se, ou quando a Bíblia fala, não sou eu, mas traz essa ideia, que o homem torna-se incapaz de se salvar pelos seus próprios méritos, aí entra a questão da soteriologia, que é a nossa aula última, nossa próxima aula que vai vir serão 30 minutos sobre esse assunto, ou 25 minutos, mas enfim. Então, olhando por esse lado aí, por essa ideia aí, essa disposição que ele torna-se incapaz de livrar-se do mal e etc., então, vai provar e tornar essa ideia real a partir do Salmo 51, você já tem ideia, versículo 5. Por exemplo, nós temos, além de Romanos 3, 23, Romanos 7, versículo de número 18, Efésios 2, 13, melhor dizendo. Então, o homem comete atos pecaminosos, ainda que seja fruto de sua natureza pecaminosa, essas ações são cometidas por sua própria vontade, porque é o livre-arbítrio, o famoso livre-arbítrio. Eu posso fazer só aquilo que eu quero fazer. Então, por isso, o homem é o próprio culpado de transgredir diretamente a lei de Deus. Então, ele entra nessa linha aí. Então, você precisa, ou nós precisamos, melhor, nós precisamos observar
isso aí. Aí vem a questão justamente da realidade do pecado, ou seja, consequências do pecado, que indiscutivelmente, né, o pecado trouxe graves consequências ao universo e nós não temos como não tocar ou esse assunto não ser tocante à nossa aula, porque é justamente isso. Então, especialmente a vida aqui na Terra, que é o que mais foi, né, abalado dentro dessa condição do pecado do homem. Ou seja, a Bíblia faz várias declarações a respeito que é o que eu falei agora há pouco em Romanos, da universalidade do pecado. Por exemplo, temos no Antigo Testamento alguns exemplos tais como, assim, ó, não há homem que não peque. Você sabe que essa expressão, que não há homem que não peque, em 1 de Reis, parece que 8, 46, capítulo 8, versículo 46, em primeiro livro dos Reis, porque à tua vista não há justo nenhum vivente, diz o Salmo 143, ali parece-me que no versículo de número 2 exatamente, é isso aí. Então, Paulo em Romanos, quando ele diz que não há um justo sequer, não há quem faça, né, o bem, nenhum sequer, é a expressão que ele usa lá em Romanos 3:10 até o versículo de número 12, ou seja, pois todos pecaram, nesse caso aí, ele diz e carecem da glória de Deus, lá em Romanos 3:23, que foi o texto aferido agora há pouco, na citação. Então, quando o apóstolo São João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, né? E a verdade não está em nós. Isso porque nós não temos o direito de dizer que somos totalmente santos, pelo fato do pecado ser algo hereditário. Enquanto esse corpo não houver uma transformação, e essa transformação é claro que é no arrebatamento, na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, o que é corruptível, veja, é corruptível, mas ele vai ser revestido da incorruptibilidade. Isso porque o corpo é corrupto devido a essa herança que vem dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então, a escolha preferencial tratada dentro desse assunto do eu, em detrimento de Deus, né? Aí, o pecado de Adão e Eva, nesse caso aqui, que é o que nós temos que tratar do começo da raça humana, foi uma escolha feita por ambos, não foi uma escolha feita... Deus não decidiu que eles iam pecar. Deus não decidiu. Deus simplesmente mostrou o caminho do pecado e o caminho da salvação. Porque tem dois caminhos. Esse caminho aqui é do bem, esse caminho aqui é do mal. De todas as árvores você pode comer, menos dessa que aponta para esse fruto aqui. Então eles vão fazer essa preferência, ou seja, uma escolha preferencial, melhor dizendo, do eu, em detrimento, né, de Deus como objeto de sentimento e, assim, fim principal de suas vidas. Então, eles preferiram, no caso, atender aos ímpetos, né, ali do seu ego, a fazer a vontade de Deus e centro de suas vidas ali, nesse texto, nessa ideia aí de caminhar com Deus. Então, seria muito importante que nós, né, cristãos, quando formos falar sobre essa hereditariedade do pecado e etc., observasse nesse ângulo universal, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como está lá em Romanos. É fato, todos, e aí, sem exceção de nenhum. E dá a ideia, né, de que todos os seres humanos participaram ou são participantes, mas eu prefiro dizer no passado, porque foi lá atrás do pecado, participaram da transgressão de Adão, né? E como indivíduo, eles tornaram-se o quê? Pecadores. Então isso aí, nesse caso aí, ele explica, né, os efeitos do pecado de Adão. Portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, Paulo vai dizer, né? E pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou, melhor dizendo, a todos os homens, como diz o apóstolo São Paulo lá em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 12, versículo de número 12. Vou fechar esse áudio e nós vamos falar sobre essa ideia do pecado hereditário. Lembrando que na aula passada falamos sobre anjos, agora estamos falando sobre o homem, que é, né, esse estudo sobre o pecado, agora da raça humana, e na próxima aula vamos falar exclusivamente sobre a salvação. Até o próximo bloco.